Olá pessoal, bem-vindos à aula 6 do curso de Álgebra Linear. Essa aula tem título Combinação Linear e nesse vídeo nós falaremos sobre o tema Combinação Linear. Vamos lá? Bem pessoal, então o que é uma combinação linear? Dado um subespaço vetorial V, a gente vai tomar aqui n vetores, né, uma quantidade finita de vetores, vamos chamar de V1 até Vn, né, e A1, 3 pontinhos a n escalares, né? Então números reais ou complexos a depender da natureza do espaço vetorial, né? Se ele é real ou se ele é complexo, tudo bem? Então o vetor V, veja, esse vetor V aqui, que é dado pelo seguinte, se você pega A1 e multiplica com o produto por escalar, né, que a gente tem no espaço vetorial, né, com V1, aí soma a soma do espaço vetorial, né, aí com A2, V2, assim por diante, né, até AN, VN. Ou seja, gente, você vai pegar o quê? Você vai somar, né, os vetores V1 até Vn, cada um deles multiplicado, né, por escalares, tá vendo? Então A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3 e por aí vai, até AN, Vn, tudo bem? Então, se você tiver esse formato aqui, o que você está dizendo é que V é uma combinação linear dos vetores V1 até Vn, tudo bem? Então, o que é uma combinação linear? É quando você multiplica por escalares e soma. Certo? Multiplica vetores por escalares e soma, tudo bem? Então, vamos pegar esse exercício aqui. Escreva, caso seja possível, o vetor V 1,2 real, né? Desculpa, do R2, como combinação linear dos vetores V1 igual a 1, 0, do R2 e V2, 0, 1 do R2 também. Então, gente, qual é o objetivo? Eu quero escrever V, tá vendo? Como sendo o quê? A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Então, gente, eu tenho que encontrar quem? A1 e A2. Não é isso? Se eu encontrar A1 e A2, eu vou conseguir, né, o que eu tanto queria, né, que é a combinação linear esperada. Não é assim? Então, gente, isso aqui vai nos dar um sistema linear. Né? Nesse caso aqui é mais simples, né? Por quê? Porque os vetores escolhidos são 1, 0 e 0, 1. Né? Então vamos ver lá. Se você abre isso aqui, né? Vamos colocar quem é o vetor V, 1, 2, né? A1, aí vezes, né? Não coloquei o pontinho aqui, mas é vezes, né? 1,0, né? Mais A2, 0, 1. Aí se você faz essa conta aqui, você vai obter esse sistema linear aqui, A1 igual a 1, A2 igual a 2, que já nos dá, né? Já está simplificadinho, né, na forma escada, né, a matriz ampliada, né, então a gente sabe como resolver, né. Aqui as incógnitas são A1 e A2, tudo bem, gente? Então a gente vai obter que a decomposição, né, a que a gente quer, né, a combinação linear que a gente quer é V igual a 1V1, né, porque A1 é 1, né, A1 é 1, então vai ficar 1V1 mais 2, que é A2, V2, né, só substituiu aqui. Bom, gente, vamos para outro exemplo. Escreva, caso seja possível, o vetor V igual a 1, 2, né, o mesmo vetor, né, no R2, como combinação linear dos vetores V1, 1, 0, né, o mesmo vetor, só que o V2 a gente mudou aqui, né, V2 vai ser 1 e 1, certo? Então, mesmo esquema, gente. A gente quer escrever V como uma combinação linear de V1 com V2, então a gente tem que encontrar quem são as constantes A1 e A2, de modo que V é igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2, né? Então, olhando do jeito que a gente viu no exemplo anterior, né? Basta você colocar quem é o V, colocar quem é V1, quem é V2, fazer as contas, igualar, né, os dois vetores que vocês vão obter e vai dar um sisteminha linear, né? Então vai acontecer o que aqui, gente? 1,2, que é o V1, que é o V, né? É igual a 1, 1, 0, né, que é V1, mais A2, 1, 1, que é V2. Né? Fazendo essa conta aqui vai ficar como? A1 mais A2 na primeira entrada, A2 na segunda entrada, não é isso? Então nós temos esse sistema linear aqui para resolver. A1 mais A2 igual a 1, A2 igual a 2. Né? Então vocês conseguem resolver isso facilmente, porque a gente já viu, né, nas primeiras aulas como resolver esse sistema linear. Né? Então a gente vai obter que esse sistema ele é possível e determinado com A2 igual a 2 e A1 igual a menos 1. Certo? Gente, se ele fosse possível e indeterminado, também funcionaria. Certo? O que não vai funcionar é se esse sistema aqui ele for impossível, né? Se ele for impossível, realmente aqui não tem como você escrever. Aí aqui, não é possível, né? Caso seja possível, então não é possível. Certo? Mas se ele for possível e determinado
ou possível e indeterminado, né, a gente consegue escrever sim, tudo bem? A diferença é que com possível e indeterminado a gente tem mais de uma forma, né? No caso de se possível e indeterminado, a gente pode escolher, né, quantas formas quiser, aí, dependendo de como vai ser a solução desse sistema, tudo bem, gente? Então aqui a gente obteve que V é igual a menos 1V1, né? Então menos V1, certo? Por quê? Porque A1 é menos 1, né? Mais 2V2, certo? Porque A2 é 2, tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Né? Novamente, escreva, caso seja possível, o vetor, agora no R3, 1, 0, menos 1, como combinação linear dos vetores 1, menos 2 e 6, e 2, 1 e menos 3, desculpa, 1, menos 2 e 6, 2, 1 e menos 3 e 3, 1 e menos 3. Né? 3 vetores no R3. Então, gente, novamente, nós temos aqui, né, a gente tem que encontrar quem são A1, A2 e A3. Aqui está faltando o V3, né, gente? Desculpa. Né? Então, V, você escreve V como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Como eu falei, aqui está faltando o V3. Né? E aí, quando você fizer as contas aqui na direita e igualar com as entradas aqui da esquerda, né? Então, você vai obter, né, um sisteminha linear onde as incógnitas são A1, A2 e A3. Então, basta encontrar usando o que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, né? Então, nós temos esse sistema linear aqui, e aí vocês vão proceder daquele jeito lá, né? Ou vocês calculam usando o Kramer, se puder, se não, vocês fazem, né, usando aquele teorema com a matriz ampliada e tudo mais, né? Mas aí vocês vão conseguir ver, é um exercício, que esse sistema aqui, ele não admite solução. Percebeu? Como ele não admite solução, significa o seguinte, eu não consigo escrever, né, o vetor V como a combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Tudo bem? Então, essa é a resposta. Bem, pessoal, com esse conceito aqui de combinação linear, né, a gente pode falar de geradores. Né? Então, vamos pegar aqui um espaço vetorial V, né, e G, um subconjunto de V. Não estou dizendo que esse G é um subespaço, não, gente. Vamos pegar um subconjunto qualquer, certo? Não vazio, né? Então, o subespaço vetorial de V, que é gerado por G, né, ou pelos vetores que estão em G, tanto faz, né? Vocês vão ver isso várias vezes, né? Ou um ou outro, né? Ah, os vetores geram, ou então o conjunto gera, né? Então, tanto faz. Como é que é esse subespaço? Gente, é isso aqui tudinho, ó. Né? O que é que isso está dizendo para mim? Está dizendo que o subespaço vetorial, né, W, né, de V, que é gerado por G, é o subespaço cujos elementos, né, são as combinações lineares, né, de vetores que estão em G. Certo? Então, o que, é que você vai fazer? Vamos pegar esse conjunto G aqui. Você vai fazer todas as combinações lineares possíveis, né, com os elementos que estão em G. Né? Lembra que é uma quantidade infinita, né? Se G for um conjunto infinito, você vai ter que pegar o quê? A combinação linear é uma quantidade infinita, né? Você pega, digamos, escolhe N vetores, né? 3 vetores, faz combinação linear. 4 vetores, combinação linear, ou seja, vai reunir todas as combinações lineares possíveis, né, dentro de um conjunto. Esse conjunto aqui é o que a gente vai chamar de subespaço vetorial gerado por G, tudo bem? Então, repetindo, todas as combinações lineares entre os vetores de V que estão em G, tudo bem? Esse G aqui a gente chama de um conjunto de gerador, desculpa, um conjunto gerador do subespaço W, e a notação que a gente dá, gente, é essa, ó, W igual a cochete G. Então, toda vez que você vê assim, cochete, um conjunto, você sabe o seguinte, ó, os elementos de W são combinações lineares dos elementos que estão em G, tudo bem? E aí, o fato interessante aqui, né, pra gente, porque a gente vai trabalhar só nesse caso aqui em especial que eu vou explicar, é quando o G for um conjunto finito, certo? Digamos que G tenha N elementos e os elementos são V1 até Vn, certo? Então, a gente pode usar outra notação aqui para designar isso aqui, né? Ao invés de você colocar cochete G, você vai colocar cochete e os elementos que estão em G, tá vendo? Por quê? Porque assim fica mais fácil, né? Como é que vai ser o conjunto W gerado por, ou o subespaço W gerado por G? Será assim, ó. Então, todos os V's, né, que são, ó, combinação linear desses vetores aqui, tá vendo? Fica mais fácil de ver, não é? Então, lembre disso. No caso de G for um conjunto finito, a gente diz que W, né, que é gerado por G, é finitamente gerado e podemos escrever dessa forma aqui. Bom, gente, vamos para um exemplo aqui simples. Ó, vamos pegar aqui o espaço R2, né, o plano. Vamos pegar um vetor V aqui. Lembre que um vetor V, né,
se está no R2, ele tem que ter, né, a coordenada x e a coordenada y, não é assim? Então, são dois números reais aqui, né? E veja que você consegue escrever esse v aqui, né, qualquer vetor v aqui no R2, né, como uma combinação linear desses vetores aqui, né? 1, 0 e 0, 1. Tudo bem? Por quê? Porque veja, ó, se você faz aqui, ó, qual é o procedimento? O procedimento separa esse vetor aqui como duas somas, tá vendo? Como tem duas incógnitas aqui, x e y, você separa só com x e só com y. Então vai ficar como aqui? V vai ser igual a x,0 mais 0,y, não é assim? E aí você coloca, entre aspas, em evidência o x e em evidência o y. Então você vai obter o quê? V vai ser igual a x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Ou seja, gente, V é um número real x multiplicado pelo vetor 1, 0, tá vendo? Mais um número real y multiplicado por 0,1. Ou seja, é uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1. Percebeu? Então, o que significa dizer? Todo vetor é uma combinação linear de desses vetores aqui. 1, 0 e 0, 1. Né? Todo vetor do R2. Então, gente, ó, o subespaço gerado por V1 e V2 é o próprio R2. Percebeu? Todas as combinações lineares possíveis, né, de V1 e V2, né, se você pegar todas as combinações lineares, são todos os vetores do R2. Porque todos os vetores do R2 são escritos como combinação linear de V1 e V2. Perceberam? Então, significa dizer que o subespaço gerado por V1 e V2, né, ou seja, o subespaço de todas as combinações lineares possíveis de V1 e V2, é o R2. Percebeu? Vamos para o segundo exemplo. Se você pegar vamos pegar aqui um W, né, no R3, certo? Um vetor não nulo. Tudo bem? E aí a gente quer saber qual é o subespaço gerado por W, ou seja, o G, né, em questão, ele é formado por um elemento só. Então, como é que é esse conjunto, gente? Como é que são as combinações lineares, né, com um elemento só? É só você pegar uma constante e multiplicar por ele, não é isso? Então, né, se fossem duas, o que acontece aqui? Ó, vai ser A1V1 mais A2V2, né? Então, quando é um só, é só multiplicar uma constante pelo vetor em questão. Então, né, o subespaço gerado por W é exatamente A vezes W, onde A é real, né, e isso aqui geometricamente é a reta paralela ao vetor W que passa pela origem. Né? Interessante, né? Por fim, né, temos esse exemplo aqui, ó, que se você pega W1 e W2, vetores não nulos, né, no R3, né, esqueci de colocar aqui, né, no R3, que não são paralelos, ou seja, se você tem que W1 não é múltiplo de W2, certo? E aí, se a gente quiser calcular o subespaço gerado por W1 e W2, né, ou seja, o subespaço formado por todas as combinações lineares possíveis de W1 e W2, né, vai ter essa cara aqui, né, A, W1 mais B, W2, onde A e B são reais. Isso aqui, gente, geometricamente, ele é o plano, né, que passa pela origem e contém, entre aspas, né, os vetores W1 e W2. Lembre que vetor não pode estar em lugar nenhum, né? Vetor não tem posição, né? Mas a gente pensa assim, ó, se você colocar ele, né, como vetor posição, né, então, e olhar para esse segmento de reta, né, que desenha, entre aspas, os vetores, então esses segmentos de retas estão no plano em questão. Bem, pessoal, uma observação importante e interessante é a seguinte: todo subespaço vetorial admite pelo menos um conjunto gerador. Certo? Não é difícil de ver e eu vou deixar vocês pensando nisso. Certo? E baseado nisso, nós temos uma situação que é ilustrada também nesse exercício aqui, ó, que é a seguinte, gente, ó, nós temos um subespaço vetorial, beleza? Eu quero encontrar um conjunto de geradores para esse subespaço vetorial. Como proceder? Então, esse exercício aqui vai nos dizer como, né? Vai dar uma ideia de como a gente pode fazer, né, nessa situação. Então, o exemplo aqui é um subespaço do R3, né, ó, W vai ser XYZ do R3, que tem a primeira coordenada, que é x, ó, igual à última coordenada, que é z, tá vendo? Então, como é que eu faço para encontrar um conjunto de gerador? Gente, é fácil. Veja como é que é fácil isso aqui, ó. Vamos primeiro verificar como é a cara de cada vetor aqui de W. Gente, todo vetor de W é dessa forma aqui, né, gente? V igual a x, y, x. Não é? Por quê? Porque z é igual a x, né? Entendeu? Lembre que a primeira coordenada e a última são iguais. Então, x, y, x. Então, nós temos aqui duas variáveis, não é? X e y, tá vendo? Então, eu quero escrever esse vetor aqui como uma combinação linear, né, de vetores. Concordam?
Então vamos lá. V igual a x, y, x. O que é que eu faço? Separo as variáveis, né? Separo x de y. Como? Como uma soma, né? Então vai ficar como aqui, ó. X, 0, x, tá vendo? Mais 0, y, 0. Percebeu? Então vou ter dois vetores aqui, ó. Esse vetor aqui, né, que só tem x, e esse vetor aqui que só tem y. Então separei as duas variáveis. E depois eu coloco o x em evidência aqui e o y em evidência. Então fica como aqui? X vezes 1, 0, 1, mais y, 0, 1, 0. Aí veja que interessante, eu mostrei que todo vetor que tem essa cara aqui, ó, né, tem essa forma aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 0. Percebeu? Porque ó, é uma constante vezes 1, 0, 1 mais outra constante vezes 0, 1, 0. E todo vetor de W tem essa cara. Né? São precisamente os vetores de W, né? Esses vetores dessa forma aqui. Então, o que eu mostrei foi que todo vetor de W pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores o 1, 1, 0, 1 e o 2, 0, 1, 0. Portanto, né, se você pegar G, né, o conjunto formado por esses vetores aqui, o 1 e o 2, ele é um conjunto de geradores para W. Não é fácil? Bom, gente, a outra situação é você tem os geradores, né? E você quer encontrar o subespaço gerado por aqueles geradores. Não é isso? Então vamos lá. O exemplo desse exercício é, vamos pegar aqui o espaço vetorial P3, né? Todos os polinômios de grau menor ou igual a 3, certo? E vamos calcular o subespaço vetorial, né? Vamos chamar de W, né? De P3 de R, não coloquei W aqui, mas vamos chamar de W, que é gerado pelos polinômios P1 de x igual a 1 mais x e P2 de x igual a x ao quadrado mais x ao cubo. Tá vendo, gente? Gente, só um adendo aqui, né? Esses x aqui não são constantes, né? Isso aqui é a variável do polinômio, certo? Você não vai atribuir valores para x aqui, tudo bem? Então, é só para a gente representar o polinômio, certo? Polinômio P1 e polinômio P2, tudo bem? Então, como é que eu consigo calcular o subespaço W, né, de P3, gerado pelos polinômios P1 e P2 aqui em questão? Vamos lá. Então, como é que é o subespaço gerado pelos polinômios P1 e P2? Né? Então, vai ser o subespaço formado por todas as combinações lineares possíveis de P1 e P2, concordam? Então, como é que, se você tem P, né, pertencente a esse subespaço, então ele vai ter que ser como? P de x, né, que é um polinômio, vai ser uma constante vezes P1, tá vendo? Mais uma constante vezes P2, né? A combinação linear de P1 e P2. Tudo bem? Aí você vai lá e faz as contas. Vamos lá. Quanto é que é A1 vezes P1 de x? É você multiplicar A1 em cada uma das coordenadas, né? Em cada uma dos coeficientes. Então vai ficar aqui A1 mais A1 vezes x, né? Tá aqui, tá vendo? Mais, quem é A2 vezes P2 de x? Vai ser A2x ao quadrado mais A2x ao cubo. Tá vendo? Veja, gente, percebam como é que ficou a cara, né? Como é que ficou o formato, né, do polinômio P de x, né, que é um polinômio qualquer em W. Ele vai ter a primeira coordenada, certo, igual à segunda coordenada, tá vendo? O primeiro coeficiente, né, com relação ao segundo coeficiente são iguais. E o terceiro coeficiente, aqui, né, é A2 também, né, gente? Desculpa. Então, o terceiro coeficiente também vai ser igual ao quarto coeficiente, né, que é A2. Tudo bem? Então, como é que vai ser o subespaço, gente? Vai ser todos os polinômios, né? Esqueci de colocar o x aqui, né? Então, P de x igual a mais bx mais cx ao quadrado mais dx ao cubo, de modo que a primeira, tá vendo? É igual à segunda, então A igual a B, e a terceira é igual à quarta, ou seja, C igual a D. Tudo bem? Então, esse é o nosso subespaço. Tudo bem, gente? Então, com isso aqui, nós finalizamos o primeiro vídeo da aula 6. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.